Olá, olá a todos, uma alegria recebê-los no nosso podcast, o Juridioquê. A gente traduz aqui o direito para você. Tudo aquilo que você não entende, que é complexo, que você acha que é coisa de outro mundo, a gente explica de um jeito bem simples aqui para você. Meu nome é Jéssica, eu sou advogada e uma fã da simplificação do direito. E me acompanha aqui um convidado super especial. Ele foi meu colega na universidade. Colega, assim, eu era professora e ele era aluno, né? Mas já faz tempo. E ele é um amigo muito querido, um advogado reconhecido de sucesso competente. Não tem prazer maior para quem foi professor ver o sucesso dos seus estudantes e ver eles se superarem, inclusive. Esse é o caso. Recebam o Rafael Neumayer. Ele que é advogado do Grupo Grat, gente, chique demais. E muito obrigado por ter aceito o convite, Rafa, para falar sobre esse tema. Gente, é um trem que só ele para explicar para a gente mesmo, que é o tal do ESG. Se você está na empresa, se você atua no âmbito empresarial, você já deve ter ouvido falar sobre isso e talvez esteja até se perguntando, meu Deus, o que é isso? Que bom que alguém vai me traduzir. Rafa, muito obrigado por ter aceito o convite, disponibilizado um tempo da tua agenda que é mega concorrida e tá aqui pra gente, para explicar um pouquinho pra gente sobre esse tema tão importante. Tudo bem, obrigado, Jéssica. Fico muito feliz, muito agradecido pelo convite. E mais que minha professora, né? Você é uma amigona aí que a gente faz diversas atividades, né? Desde implantação da Lei Geral de Dados até trilha no meio do mato, né? Exato. Então, fico muito feliz pelo convite e principalmente para falar sobre esse tema, que é um tema tão atual e tão complexo ainda e com assuntos que são muito importantes, que as empresas têm que estar antenadas e é o futuro hoje em dia. Assim, a gente vai traduzir isso, né? É um tema muito importante que você que sabe bem e mais do que falar sobre, eu acho que o que é muito legal é trazer a tua experiência no Grupo Grat com o ESG. Então, para quem está nos acompanhando, ESG é uma sigla em inglês que significa Environment, Social e Governance. Na prática, Rafa, é isso, né? Vai me corrigindo. Perfeito. Que no português mesmo, que a gente gosta meio ambiente, social e governança. São 3 aspectos muito valorizados, em especial por aquelas metas da ONU, né? As 17 metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável Social, que são metas para o mundo todo, e que são trazidas para o âmbito da empresa para melhorar não só a atuação da empresa internamente, mas externamente. O que a empresa está fazendo para o mundo. Perfeito. É isso, Rafa? É isso aí, perfeito. Mas na prática, né? O que significa olhar para esses aspectos ambiental, social e de governança da empresa, né? Como que faz? Eu acho bacana, antes, só contextualizar como que esse assunto chegou a esse nível e como é que ele surgiu, né? Em meados de 2004, por aí, teve uma reunião do Banco Mundial junto com a ONU e lá buscaram maneiras de desenvolver essa cultura do meio ambiente. E aí começou-se a trabalhar e a ONU, junto com o Banco Mundial, lançou fundos voltados ao ESG. Então, inicialmente, ele era um produto financeiro. Ele é um produto de recurso para grandes companhias, para as empresas mais maduras que buscavam esse recurso no mercado, visando um retorno ambiental com melhores taxas de captação. Show. Então, foi uma jogada muito bem pensada da ONU e do Banco Mundial de incentivar esses temas dentro das companhias. E a partir daí o tema começou a desenvolver, veio essas ODS, os Objetivos de Desenvolvimento da ONU, já voltados a esse aspecto, os 20 objetivos. E a partir daí veio a Covid e se intensificou muito o ESG. Então ele foi ali um salto muito grande de decisão de agora as companhias têm que começar a olhar isso. E diferente do que a gente imagina, né, o ESG não é voltado só às grandes companhias. Ele caiu num efeito reflexo do que a grande companhia precisou se adaptar. Mas os fornecedores das grandes companhias tiveram que também olhar, opa, tem uma exigência maior aí que eles estão me cobrando, eles estão me pedindo. Desde questão social para a questão ambiental e de governança.
Então, ele veio num aspecto muito amplo. E num efeito cascata, isso veio para as pequenas e médias empresas, né? Bom, o foco num primeiro momento era o ambiental. Olhando para o quanto aquela empresa, num primeiro momento, da área ambiental ou de todas as áreas? De todas as áreas. De todas as áreas. Isso veio conjugado com a legislação, né? Então, a legislação ambiental veio evoluindo muito, principalmente com o objetivo da evolução, da preservação, né? Sim. E aí, a partir daí, começou a se analisar as outras áreas também. Entendi. E surgiu-se as siglas, né, do ESG, que no nosso caso, a gente escuta, né, tem reverberado muito nas maiores empresas. Agora você vem falando, né, os fornecedores menores também, mas isso começou num movimento maior nas grandes empresas, por uma questão de reputação, visibilidade e captação de recurso também. Exatamente. Porque as empresas que respeitam esses elementos têm uma condição diferenciada para acessar recursos. Existem os fundos internacionais, que são os fundos ISGs. Hoje, na Europa e nos Estados Unidos, na América, ele é muito difundido esses fundos, então as empresas são muito voltadas a olhar esses indicadores que a gente vai tratar mais para frente, porque com eles você consegue linhas de crédito mais baratas. Então, tu aumenta a rentabilidade do teu negócio. Não é sou uma empresa super legal que olha para o ambiental, para o social e para a governança, né? Tem isso, mas tem o benefício. O viés econômico. Que é bom também, gente. Tá tudo certo, tá? Eu falo isso em todo o programa. Não tem problema, a gente gosta de ganhar dinheiro, o lucro é bom para todo mundo, tá tudo certo. Exato. E uma coisa que chama a atenção, assim, bom, quando eu falo de ambiental, então, você o Grupo GRAT trabalha muito forte na área ambiental, Exato. né? A gente é uma empresa tipicamente ambiental. A gente tem a engenharia completa, desde a engenharia, fabricação, instalação e operação de equipamentos para tratamento de resíduos. E a gestão de resíduos está super conectada com essa face ambiental, né? Sustentabilidade, gestão de resíduos. Perfeito. Hoje os resíduos são resíduos líquidos, né? Então todo o tratamento de efluente, de esgoto, a própria captação de água que você vai tratar e colocar de volta na casa do cidadão é feito por meio dessas estações de tratamento. Então a gente busca a maior tecnologia, a melhor tecnologia do mercado, desenvolve para que isso chegue a todos os municípios, a todas as regiões do país. Tá? Seja por meio das concessões, seja por meio dos clientes públicos, e aí é uma diversidade de clientes. Só por curiosidade, vocês atuam só no Brasil ou atuam fora também? Atuamos fora do Brasil. Por coincidência, esse mês foi aberto a GRAT Portugal. Poxa, que legal! A gente morre de orgulho, porque o Grupo GRAT é de uma cidadezinha muito próxima de Joaçaba, né? Nós estamos aqui em Joaçaba, né? No sul do país, no oeste de Santa Catarina. E o Grupo GRAT, a matriz é em Capinzal, que é uma cidade muito próxima da gente. Então, a gente morre de orgulho pelo desenvolvimento das empresas da região. Parabéns! Isso. Hoje a gente está com filiais em São Paulo, Mato Grosso. E agora a filial em Portugal, né? A GRAT Portugal. Sensacional, parabéns. E esse olhar de vocês nessa área ambiental, é claro que vem acompanhada de uma série de indicadores. Não é só assim, nós somos uma empresa da área ambiental, cuidamos da gestão de resíduos, estamos adequados. Não. Para comprovar o cumprimento nesse olhar ambiental, tem uma série de indicadores. Tem todo um acompanhamento que tem que ser feito. O mercado hoje, a GRAT atende desde da pequena indústria aqui da região até as multinacionais de várias localidades. Então, essa seara que a gente fala que a multinacional começou a cobrar a cadeia de fornecimento, chegou até nós. E aí, você tem que comprovar isso de alguma forma. Você tem indicadores que dizem, que demonstram, você tem para todos os elementos do ESG. Você acaba apresentando, eu tenho a inclusão, eu tenho ações sociais, de que forma isso está refletindo na sociedade, de que forma a GRAT atua na sociedade em que ela está, o que a GRAT faz com os resíduos dela, de que forma ela trabalha, entendeu? Qual é o nível de governança hoje dentro da GRAT, como é que isso funciona. Então, tudo isso tem que ser apresentado, tem que ser comprovado. Tem a coisa lá do carbono, né, da conservação dos recursos naturais. Isso é bacana, é interessante, porque normalmente o ESG estava voltado a essa ideia de que a emissão de crédito de carbono, e acabou, não tem nada a ver com isso. Não, o ESG ele é mais amplo do que só a questão do carbono. Claro, o carbono para as grandes companhias é onde você faz todo o trabalho de desenvolvimento, de venda, compra,
Tem Sim. floresta própria? Não tem? Estou tratando esse carbono? Não estou? Isso para as grandes companhias é uma discussão diária, porque envolve questão financeira, principalmente. Mas não é só isso. Mas não é só isso. Você começa a adentrar outros níveis, você vê que o ESG está voltado ao próprio destinação de resíduo que você tem hoje na companhia. Hoje, nós, por exemplo, nós somos uma indústria. Eu tenho que destinar o que sobra da minha produção de chapas de aço. Como é que eu faço isso? E como Onde é que está indo prova? isso? Quais são os índices? Exatamente. Então, são indicadores que eu acompanho, que eu indico, que eu demonstro isso para o mercado. E vocês, porque assim, são três faces, né? Então, eu tenho ambiental, tá claro, até pelo perfil e modelo de negócio de vocês, mas vocês também estão olhando para o social, porque assim, quando você tem a questão do social, o pessoal está falando muito sobre diversidade, inclusão. Recentemente saiu uma legislação que fala da igualdade salarial entre homens e mulheres. No final do ano passado, lá em 2022, a questão do assédio, né? A CIPA deixou de ser só Comissão Interna de Prevenção de Acidente para ser assédio também, né? Repressão contra assédio. Então, todos esses aspectos no aspecto social também são observados e analisados. Isso tudo é analisado e observado porque são elementos que, apesar de eu ter indicadores que demonstram isso, que eu vou apresentar para o mercado, isso também está enraizado na cultura da companhia. Se eu não tiver essa análise pela cultura da companhia e compreender que isso é importante para mim, o próprio ambiente de trabalho se torna um negócio complexo. Então, você tem que ter essa análise, você tem que ter essa percepção dentro do negócio, indiferente do tamanho do negócio, porque isso gera um benefício retroativo para a empresa. A gente costuma falar, né, quando trata especificamente desses aspectos sociais, o pessoal acha que, mimimi, né? Não. Quando você tem um cuidado cultural com o teu colaborador, homem, mulher, ambiente de trabalho, destinação, transparência, né, que daí entrando mais na seara da governança, você vê que o colaborador, ele falta menos, ele produz mais, né, ele está mais feliz trabalhando. Então, não é mimimi. É importante para a empresa ter um ambiente e uma cultura adequada, porque isso também vai gerar um retorno financeiro para a empresa, né, Exato. Rafa? E hoje, se você olhar os estudos de mercado, o perfil do profissional que está no mercado hoje, nós viemos de uma cultura da carreira, né? Ele constitui a carreira dentro de uma companhia. Hoje, o profissional ele está buscando essa percepção da empresa. Se a empresa tem essa visão de olhar aspectos sociais, ambientais, de bem-estar, é onde o empregado se sente mais confortável a continuar e você não ter a perca desse empregado para o mercado. É uma evolução que aconteceu, tem as classificações do mercado para essa evolução, justamente voltado a esse aspecto. Atendimento a esse aspecto. E o terceiro, né, a gente falou aqui do ambiental, do social, que é a questão da governança, e eu vejo que para vocês também isso é muito forte, já que vocês são um grupo e que atendem grandes empresas multinacionais. Eu imagino que essa questão da governança, pessoal, que está muito relacionado ao compliance, assim, transparência, a anticorrupção, a responsabilidade corporativa, questão da liderança, né, das estruturas de liderança. Então, vocês também estão olhando para isso porque a gente sabe que a ESG compõe tudo isso, mas... Exato. O compliance anda muito... o compliance chega a ser uma célula da governança. Legal. Então, assim, você tem ele dentro desse pilar, porque a governança antigamente era muito vinculada a eu ter um conselho, esse conselho decidir. Não, a governança hoje é olhada ao cumprimento das normas. Eu estou cumprindo o que a legislação exige, eu estou cumprindo o que a norma exige. E o cumprimento da norma são diversos aspectos, né? Então, vamos a um exemplo prático. Quando você vai colocar uma equipe tua e com certeza diversas empresas aqui da região devem ter essa situação, eu vou atender uma multinacional ou uma empresa de capital aberto ou uma empresa que tem um controle de governança um pouco maior. Ele vai exigir que todo empregado meu que entra lá dentro esteja registrado, tenha contrato de trabalho, esteja com as guias em dia. Isso é governança. Então, às vezes, tem pilares do ESG que você não imagina que você está cumprindo, que é ESG. E você consegue mensurar isso. Quando você mensura isso, você chega a indicadores para o mercado. Dizer, não, eu tenho ESG na minha companhia. Eu já executo isso. Isso é uma coisa que é normal para mim. Eu só não sabia que isso era legal. ESG. Por isso que o conhecimento salva, né, gente? Então, eventualmente, a gente pode ir em empresas, e o ESG não é só para grandes empresas, de
novo, né, Rafa? Não. Pequenas empresas. Por quê? Porque a lei obriga em alguns aspectos, sim, mas é para além da obrigação legal, né? Exato. É do que eu entrego para a sociedade, como é que o meu colaborador me vê, como é que o meu cliente me vê, como é que o meu fornecedor me vê. Então, você que é pequeno, médio ou grande, atente a esses conceitos, né, do meio ambiente, da governança e do social. Saiba que, sim, muitas dessas regras são obrigatórias por força de lei. E saiba que, eventualmente, você até já faz isso e nem se deu conta, né? Então, olhando para a questão ambiental, né? A questão da sustentabilidade, da gestão de recursos, de resíduos, e aí vai dependendo um pouco do modelo de negócio de cada empresa, né? É particular de cada empresa. Mas, eventualmente, eu sou um escritório de contabilidade, que eu tenho lá uma papelada, né? Eventualmente, eu não sei, não só a gestão de resíduos, mas, né, as questões relacionadas a, não sei, a conservação de recursos naturais mesmo, A própria enfim. questão hoje, um exemplo prático do escritório de contabilidade. Uhum. Antigamente, toda a documentação era impressa, né? Você tinha tudo isso impresso, arquivado em arquivos, te demandava um consumo muito grande de papel. O que é o ESG? Não, eu consigo fazer hoje digital isso? Eu consigo. Eu estou gastando menos? Eu tô. Eu estou usando o ESG na minha companhia sem saber. Olha aí, ó. Né? Entendeu? Então, fica a dica, pessoal. Olhando para a questão social, né, a gente, de novo, você talvez não saiba, mas a tua empresa já atende questões por força de lei e, eventualmente, faça outras, né? Quando você faz uma boa integração, quando você respeita a diversidade, quando você respeita a questão salarial, não importa se é homem, se é mulher, eu remunero pelo mérito, pelo desempenho. Quando você respeita os pressupostos afetos ao assédio, né, a repressão ao assédio, seja ele moral ou sexual, enfim, tudo isso é o olhar social que você está fazendo, deveria estar fazendo, se não está, fique atento para fazer, né? Exato. E nem sabe, né? Relações com a comunidade, porque eu fico muito indignada, assim, quando eu vejo uma grande empresa que diz, tô nem aí para a comunidade que eu tô inserida, eu tô aqui nesse terreno, eu vou fazer o meu e o resto que se exploda. Esteja inserido na sociedade, na tua comunidade. Isso dá retorno. Né? Dá, exato. Olhe para a comunidade que você emprega, né? Então, isso é muito importante. E, de novo, né, a questão da governança, que eu tenho visto muito nas empresas, mas não só nas grandes, nas pequenas também. Questões afetas à corrupção, né? Perfeito. Questões afetas à transparência. Agora, vocês que têm 100 ou mais funcionários, né, a partir de 100 funcionários, tem que ter relatórios de transparência com relação às questões salariais de igualdade entre homem e mulher, tá na legislação, né? Você que tem CIPA, 20 ou mais funcionários, tem que ter um canal de denúncia com relação ao assédio, por exemplo, né, por força de lei. Perfeito. O que é o ESG futuramente vai acontecer? Tudo que é novo, ele vai trazendo a dificuldade de implantação, esse desconhecimento causa uma certa preocupação no empreendedor, no colaborador, em todo mundo. Ao tempo que isso vá sendo algo habitual dentro da empresa, o ESG não vai mais ser novidade, vai ser rotineiro. Então, a ideia do ESG pelas organizações, pela imposição dos fundos é isso, que algo que antes era estranho, era algo que antes não era atuado, seja implementado e seja algo habitual. Quando você pega a nível, por exemplo, Estados Unidos e Europa, que isso está muito mais presente, pequenas companhias e médias companhias já têm acesso a esses recursos financeiros que o ESG proporciona, é muito mais fácil. A tendência do Brasil, futuramente, em alguns anos, quando isso estiver mais popularizado e dentro da cultura empresarial, é que você consiga linhas de crédito, linhas de financiamento voltada ao ESG, em que quem já tenha isso implantado consiga esses benefícios. Sim. Então, quando você começa a olhar isso, o pequeno, médio, o grande empresário, que talvez não tenha isso ainda implantado, começa a olhar num nível a longo prazo, você vai ver que vai ter, além do todo o benefício cultural que você vai ter dentro da companhia, você vai conseguir acessar essas linhas de crédito, porque internacionalmente as linhas estão voltando para isso, porque há uma necessidade do planeta. Mas como que foi a experiência na tua empresa de implementação efetiva? Por mais que a gente já tenha ações diversas, e a gente acompanha grátis, sabe que tem ações diversas, tanto no ambiental, quanto no social, quanto na governança. Mas, assim, em algum momento vocês pararam, bom, agora nós vamos olhar para isso com mais cuidado e começar a regulamentar, ou foi natural? Como é que foi a experiência de vocês com o ESG? Como a gente teve um crescimento, uma evolução muito grande no mercado, a gente não teve a estruturação
que às vezes as empresas pararam e fizeram, não, agora nós vamos implementar e fazer. Cara, dificilmente as empresas param, né, gente? Porque você vai trabalhando pela necessidade. Cara, é impressionante, né? As coisas vão acontecendo e de repente, pá, tenho que Olhar para adequar. Exatamente. Mas quando a gente percebeu que isso era uma necessidade, o primeiro passo foi mapear. Primeiro entender. Entender o que é. Que trem é O esse? que nós vamos implementar? Porque o título é algo como você colocou. Que trem é esse? Como é que você vai colocar isso funcionar? Aí, a partir do momento que você compreende o que é, você vê que ele não tem a complexidade que aparentemente aparenta ter, você começa a mapear aonde que você vai implementar isso, em que cadeia eu vou ter esses pilares atuando. A partir desse mapeamento, você define quais as atividades que você vai realizar, porque quando você mapear, você vai perceber que muita coisa você já faz. Sim. Muita coisa você já está dentro do ESG. Pá, eu já tenho isso na minha empresa, eu já faço a destinação dos resíduos, eu já tenho um cuidado maior com o consumo de insumos na minha empresa, para evitar desperdícios. Cara, isso já é ESG. Eu só não estou mensurando. Como que eu posso estar mensurando isso? Eu vi uma ação de uma empresa que é para não usar mais copo plástico, a adoção de uma caneca. Parece bobagem, mas é também, né? Porque se cada um que for lá pegar um copo de água, pegar um copo plástico ou um cafezinho, isso também já reduz, né? E o plástico é o tempo de degradação muito grande, né? Então, até você degradar tudo isso com a caneca, que é só você lá lavar, você reduz um dano ambiental absurdo, né? Exato. Então, são condutas assim. Mas nós, na empresa, primeiro a gente fez essa análise de onde a gente precisava estar atuando, de que maneira a gente estava atuando, aonde a gente já tinha atuação e como nós podíamos mensurar isso. E a partir daí volta aquela situação, daí que era a minha necessidade, onde meu cliente está me exigindo, onde que eu vou orientar meu fornecedor que trabalha comigo a atender também o ESG. Porque a partir do momento que você implanta isso na empresa, você percebe que toda a tua cadeia também vai precisar disso. Sim. Aí você vai buscar que teu fornecedor também esteja adequado a isso. Não nos mesmos níveis que talvez você esteja atuando. Sim. Eu vi uma máxima que é muito bacana. O ESG nunca pode ser maior que o negócio da empresa. Sim. Porque senão você está fadado a terminar o negócio. Sim. Então, você tem que adequar o ESG à tua companhia, a teu tamanho, a teu local. Show. A partir daí que você tem essa compreensão, porque não adianta eu trazer um indicador lá de fora, que é um indicador que para o mercado está muito bacana, mas que na minha região não faz sentido nenhum. Eu acho que esse teu comentário é cirúrgico, porque a gente está numa região aqui no Sul que tem uma série de peculiaridades, né? Como tem o Norte, como tem o Nordeste, como tem o Sudeste, enfim. E a gente tem uma legislação que traz uma série de exigências e eu vejo que assim, as nossas empresas aqui no Sul têm um problema grande com relação à inclusão, por exemplo, das pessoas com deficiência. Eu já trabalhei em empresas que a gente tinha vagas abertas e simplesmente não tinham candidatos se habilitando para aquelas atividades. E eu imagino que, assim como outros aspectos, né, talvez com relação à mulher, com relação ao homem em algumas áreas, com relação ao negro, com relação, né, porque é uma realidade, né, da região, assim, Exato, local. Porque se você não trouxer essa realidade para o teu negócio, para o teu ESG, você vai ter metas inatingíveis. Você nunca vai conseguir alcançar essas metas. Você nunca vai estar adequado. Então, acaba que o quê? Você tem que analisar o ESG conforme o mercado que você está atuando e a região que você está. A Grati, quando você trabalha a Grati em Santa Catarina, é completamente diferente da forma que você trabalha a Grati em Cuiabá, como você trabalha a Grati em Sumaré. Olha só. Porque são realidades distintas. O Brasil é muito grande. Então, cada região tem uma forma de trabalho. Claro que a forma de trabalho não te permite desrespeitar a legislação. Claro. De forma alguma. E a cultura, né? Vocês têm valores e uma cultura definida. Exatamente. Mas vocês também têm que se adaptar àquele perfil local. Perfeito. Tá. E agora eu fiquei aqui, eu anotei, né? Clientes e fornecedores. Ok. Você vem de cima do teu cliente uma série de exigências e você vai dar conta de atender. Como é que vocês lidam tanto com essa exigência, ou lidaram e lidam ainda, né? Do cliente e chega em algum momento que elas acabam sendo comuns. Mas como que vocês fazem isso com o fornecedor de vocês? Porque o teu fornecedor, com todo respeito, né? Pode ser o seu Joãozinho lá do bairro X, que nem tem uma empresa constituída, eventualmente. Claro, a maioria tem pequenas empresas ou microempreendedor, enfim, mas
né? É uma outra realidade da multinacional. Como é que você concilia isso? Exatamente. Às vezes o Joãozinho lá do bairro é um cara, um excelente profissional, é o melhor que tem, só que ele não tá com uma estrutura que a multinacional está exigindo. Então, se tu pega a gama de fornecedores nossos, por exemplo, tu pega uma VEG, que é um grande fornecedor nosso, ele tem todo o acompanhamento excelente, você que trabalha com ele muito tranquilamente. Agora, quando você começa a pegar regiões que a gente atua no Brasil inteiro, regiões que não tem fornecedores que estejam adequados a isso, você tem que desenvolver com ele, você tem que praticamente ajudar ele para você conseguir estar pegando a prestação de serviço dele ou o fornecimento dele para estar colocando no seu cliente, porque existe um rigor muito grande quanto a isso. Se você não está cumprindo, se você não está atendendo, não a todos os aspectos, né? Mas aspectos chaves, você não, aquela empresa não atende você. Automaticamente ela não vai te atender teu cliente. Então você tem que trabalhar isso internamente de uma forma que você consiga pegar toda essa informação e adequar o tamanho dele, de forma que todas as empresas da cadeia se comuniquem e cheguem ao denominador comum. Senão você não consegue. Assim, tem regiões que você atua que é muito fácil, mas tem regiões que é bem complexo. Porque quando você está falando lá, de novo, né, do Joãozinho do bairro, é uma coisa. Agora, quantos desses tem? Em regiões diferentes para fazer essa gestão? Temos, por exemplo, nós tivemos uma obra no Pará. No interior do Pará, assim, era o local que para tu chegar lá era 3 dias de estrada. Sim. Então, para você conseguir... É difícil de mão de obra, né? Conseguir um prestador de serviço lá era um absurdo. Conseguiu... Como é que você vai conseguir falar pro cara adequar tudo isso para atender uma grande companhia? Já era. Eu assim, nossa... Aí tô te fazendo um favor de te atender. Aí também tem que ter a compreensão de você todo mundo se comunicar e aquela velho ditado, né? O diálogo resolve tudo. Essa questão dos stakeholders, dos interessados, me parece que é um ponto bem, bem chave. Outra coisa que eu queria perguntar para você, Rafa, pela tua experiência. Gasta muito para fazer a adequação ou você entende que... Claro, vai depender da empresa, com um bom planejamento, como vocês fizeram, olhando áreas estratégicas e medindo esse recurso, né? Ou não é muito mesmo, ou não é nada. Como é que foi? Tudo tem um custo. Tudo custa, né? Tudo custa hoje. Mas às vezes o dinheiro que você deixa de ganhar custa mais do que o desembolso que você tem para adequar. Olha aí, ó. Entendeu? Então essa é uma análise de risco. Tá. O quanto isso interfere no meu negócio e o quanto isso vai deixar de me fazer obter receitas, entendeu? Eu vejo que no caso de vocês, que são uma indústria e que atuam na área né, ambiental, não tem nem escapatória. Agora, se eu tô falando, com todo respeito, né, de uma loja multimarcas no centro da cidade, é outra pegada, né? É muito mais simples. Agora, vocês, eu acho que na indústria em geral, isso tá muito forte, né? É muito forte, porque você tá atuando de uma forma em que você tem muitas... Você tem exposição nos 3 aspectos, Exatamente, né? Social, ambiental e muita governança. Exposição. Então, se você não tiver essa adequação, você acaba se limitando. E falando em exposição, para além das questões financeiras, assim, do que a empresa economiza quando olha para o ESG, dos ganhos indiretos da empresa, do cliente, você entende que, reputacionalmente falando, a inserção desses elementos de ESG na empresa fazem diferença para vocês? Faz. Você tem visto isso? Com certeza faz, porque você demonstra para o mercado que a empresa está preocupada realmente com isso e que isso a adoção dessas medidas está tendo resultado prático não só para a própria empresa, mas para todo o ambiente que ela convive. O ambiente que ela convive em diversos níveis, né? A sociedade na região e o meio ambiente no geral, porque quando se interfere num bioma, ele interfere no planeta inteiro, dadas as proporções. Então, assim, quando você tem essa atuação e você dá esse resultado, a imagem da empresa, a marca, se valoriza muito. Eu ia falar sobre isso, né? Porque hoje o que a gente vê das empresas é que a marca é um bem, né, intangível, mais valorizado, eventualmente, do que a própria estrutura física da empresa. Com certeza. Então, eu poder dizer assim, poxa, eu trabalho num grupo, né? Trabalho no Grupo Grato e lá nós estamos atentos aos aspectos do ESG, né? Claro, isso me parece que é paulatino, né? E que você vai incorporando isso nas operações diárias da empresa, que não foi um belo dia assim, pessoal, agora para tudo, vamos refazer os regulamentos, não, né? Mudar todos os processos, não, tu não paulatinamente consegue. Você vem... Mas aí você chegou num ponto muito importante. A tua equipe
tem que estar engajada, ela tem que compreender o motivo de por que está fazendo isso. Se você não tem essa compreensão, a tua equipe não compreende o porquê que você está fazendo, por que está adotando essas medidas, você não tem a retenção daquela ideia, você não tem a incorporação daquela cultura e, inevitavelmente, vai se tornar um problema para ti. Porque daí a pessoa não compreende por que ela está fazendo aquilo. E não faz. Aí que tá. E pior do que não fazer é você investir o tempo, você tá achando que tá atingindo os indicadores e eventualmente não tá. Me parece assim que tudo no âmbito empresarial passa pelo ponto zero, pelo marco zero, que é sensibilizar as pessoas. Tem que sensibilizar. Né? Então, quando a gente fez a implementação da proteção de dados, primeiro as pessoas têm que entender o que é. Então, quando eu falo de ESG, o que é ESG? Então, ESG, né, é esse olhar da empresa para atendimento desses critérios ambientais, sociais e de governança. Por quê? Primeiro, para ser uma empresa melhor, adequada para o mercado, para ter um ambiente adequado para funcionário, colaborador, sócio, fornecedor, cliente, né? E isso vai gerar uma cadeia de resultado financeiro e reputacional que vai acontecer inevitavelmente. Né? Nossa, muito legal. E na tua empresa, o que você entende do engajamento? Assim, foi tranquilo? É aquela situação que a pessoa está fazendo aquilo, mas não sabe por que está fazendo aquilo. Aí, a partir do momento que ela tem o conhecimento de qual é a consequência disso, as razões dela estar fazendo isso, a pessoa fala, opa, então tem um sentido do que eu estou fazendo, isso é ESG, a empresa... E é bacana, porque quando o colaborador percebe isso, como é um assunto que é muito mistificado, achando que é só das grandes companhias, ele já fala, minha empresa tem isso. Ah, legal. O orgulho de pertencer, né? Isso. Até pra gente seguir aqui pros finalmente, né? Que já estamos no nosso horário, mas uma das coisas que eu ia te perguntar é sobre os mitos, né? Do ESG. Que uma coisa que estava muito forte era, primeiro, que o ESG era só para empresas na área ambiental. Segundo, que o ESG era só para grandes indústrias. Então, até antes de estudar o tema para falar contigo, eu comecei e perceber que, nossa, eu também tinha visões deturpadas sobre o ESG, né? Primeiro, como é uma sigla em inglês, isso aí é só para empresa americana, né? Multinacional que está no Brasil. O principal que o pessoal fala, tem ESG, então vocês têm uma fundação, vocês têm uma... olha aí, ó. Vocês têm como fala? É uma ONG? É uma ONG, vocês atuam... Não é. Tem nada a ver. Porque veio muitos anos essa ideia que você tinha que ter essa empresa em paralelo que fazia esse trabalho social. Não, você não precisa ter isso, não precisa ter um outro... Ah, olha aí, ó. Então, para eu atender os requisitos do ESG, eu não preciso ter uma fundação com caráter social. Não. A própria empresa, dentro das suas ações cotidianas, pode olhar para o social, para o ambiental e para a governança. O que as grandes companhias fizeram? Elas criaram isso porque, como elas viram resultado retornando para a empresa, então elas criaram isso para ter uma organização e poder atuar de forma mais relevante e forte. Por isso que daí se desligou da empresa. Mas isso foi um processo longo e que cada empresa, quando percebeu a necessidade disso, fez esse descolamento. E que não é uma obrigação. Não, nem um pouco. Ô, Rafa, só para terminar, vocês foram criando esses indicadores a partir do que os clientes demandavam? Vocês foram olhando para a legislação? Foi as duas coisas? Foi um processo conjunto, tá? Às vezes tinha indicadores que clientes exigiam que a gente não sabia. Quando você vai responder lá o questionário, ele te questionava isso. Mas eu não mensuro isso. Como é que eu vou... olha só. Vou ter que começar a mensurar. Sim. E às vezes foi até para controle interno. Vamos acompanhar isso aqui, porque é bacana nós estar sabendo como é que está a nossa evolução nesse aspecto. Ah, legal. Então, e muita coisa a legislação tem trazido como obrigação, né? Bastante coisa a legislação apresenta. Em especial no âmbito social, assim, a gente tem percebido no último ano, assim, nos últimos 2 anos, o quanto algumas situações têm passado a ser regra, obrigação, né? Por força de lei. O ambiental vem numa crescente, né? E a governança, principalmente nos últimos anos, decorrentes de todo o histórico que teve. De corrupção, né? Das empresas públicas, Exato. né? Vocês atuam no público, bastante, né? Então, tudo acontece por uma razão. Então, quando você regula algo, é porque houve um descumprimento no passado. Sim. Quando teve algum descumprimento no passado, você cria uma regulamentação para isso. Para evitar. Para evitar. O ESG não é cumprimento de regulamentação. Sim. Mas muito dele é pautado nisso. É pautado na legislação. Excelente. E assim, se a empresa não tiver esses pressupostos, tem uma penalidade, é obrigado que todas as empresas atendam os requisitos do ESG? Não. Você não tem uma penalidade, mas você... Por exemplo, tem empresas que te ranqueiam.
Conforme os teus indicadores, você entra no ranking de atendimento dela e conforme esses rankings, vocês têm determinadas consequências. Ou você tem que passar por treinamentos, ou por auditorias, ou por verificações. Então, aí... Te dá um diferencial de mercado. Te dá um diferencial de mercado. Claro, se algum desses aspectos do ESG estiverem estabelecidos na lei, com consequências, Daí, cometendo um crime ambiental, né? Aí a consequência é grave. Mas no âmbito do mercado de empresa, é uma condição de reputação e de atendimento e, assim, do papel social da empresa, né? Perfeito. O que a empresa devolve para a sociedade, Perfeito. em termos de colaboradores, em termos sociais, em termos ambientais. Excelente, excelente. Rafa, mais alguma questão que tu acha importante a gente abordar, assim, para terminar? Eu acho que a compreensão do ESG, que tem que ficar, para quem está ouvindo hoje a nossa conversa, é que ele é um aspecto que, ao tempo que ele for acontecendo, vai se tornando algo natural na companhia. E quando essa naturalidade entra, os retornos acabam acontecendo inevitavelmente. Então, assim, tem que desmistificar a ideia de que ele é algo absurdo, que é algo inalcançável. Ele é algo simples, você já pode estar realizando. Olha e só não tem a percepção disso. Possivelmente já está, pessoal. Fiquem atentos, então, dentro da empresa de vocês, na área ambiental, né, olhando para sustentabilidade, gestão de resíduos, plástico, papel. Na área social, vocês olham para a questão da diversidade, da igualdade entre gêneros, olham para a questão do acolhimento dos profissionais, independente de raça, cor, credo, questões físicas, sociais, né? Isso. Já estou fazendo, então, excelente. E para as questões de governança, o que a gente tem visto muito forte nas empresas, né, Rafa, é essa questão, voltando ainda no social, a questão do assédio, né, coibir essas práticas, e também na questão da governança, essa questão da responsabilidade corporativa, as questões anticorrupção, trabalho de menor, trabalho análogo à escravidão, enfim, essas questões sociais, né, e de governança mesmo. Então, se você está nos acompanhando, talvez a tua empresa oficialmente, né, nem saiba, mas você já está cumprindo esses elementos do ESG. Rafa, se o pessoal quiser saber um pouquinho mais sobre o tema, eu não sei se no site da Grat vocês falam alguma coisa sobre, ou se eventualmente no teu LinkedIn, nas tuas redes sociais, né? No site da Grat é bacana, porque tu vai acompanhar algumas políticas nossas implantadas, tem lá disponibilizados, até para o próprio acesso dos fornecedores, dos clientes para estar acompanhamento. Então, fica aberto a quem está nos ouvindo ir lá acompanhar. E também no LinkedIn a gente tem bastante material que a gente gosta de compartilhar e conhecimento nunca é demais, né? Nunca. Então, tá aí à disposição. Muito obrigada. Eu queria agradecer a todos que nos acompanham aqui no nosso podcast Juridiquê. Você que está escutando no Spotify, está nos vendo no YouTube, enfim, nos acompanhem também no Instagram, no LinkedIn. No LinkedIn eu estou usando bem pouco, gente, mas eu tenho também, tá? Né? Fica a dica. Verdades, né? Verdade, a gente precisa falar. E eu queria agradecer de público aqui de novo o Dr. Rafael Neumayer, ele que é o jurídico do Grupo Grat e tem feito esse trabalho, um estudioso, um dos melhores alunos que eu tive, gente. Opa, obrigado. Um estudioso do tema ESG, que para nós, né, é relevante e é um tema relativamente novo, assim. As pessoas agora, nos últimos anos, é que têm falado mais sobre o tema, naquela perspectiva de que não importa se você é da área ambiental ou você não é uma grande empresa. Você precisa olhar para isso. Perfeito. Rafa, sucesso a Grat, sucesso a você, a todos que nos acompanhem, continuam nos acompanhando. Vani, obrigada, beijo, até mais. Obrigadão, até mais, tchau, tchau. Juridiquê, juridiquês, juridiquê, 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 juridico, juridiquê.